Pega a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pegue a Bíblia Sagrada, nós vamos ler uma palavra. Marcos 9:33 da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Amém? Podem vos assentar, meus irmãos, e adorar a Deus. Isso. Louvado seja Deus. É uma grande pergunta, né? Mas o que é interessante é que os discípulos, já naquela época, naquele tempo, discutiam. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não nos deixa nós nos enganar. Tantas coisas para se discutir, tantos assuntos para se abordar, e nós ainda encontramos pessoas discutindo sobre coisas que não edificam em nada. Isso está muito comum hoje em dia. Irmãos, a maior preocupação de Jesus era curar os doentes, era abençoar aquelas pessoas, era libertar aquelas pessoas oprimidas. Jesus não estava nem aí para quem era maior, para quem era menor. Ele era maior do que todos, e ele, sendo maior do que todos, se tornou o menor. Sempre houve no ser humano vontade de ser grande. Sempre houve no ser humano um sentimento tão maligno, que é o sentimento de ser maior ou melhor do que alguém. Sempre houve. Nos dias atuais que estamos vivendo, está cada vez pior, e a tendência é que vá piorar. As pessoas, eu não estou falando só de quem tem muito, irmão. Quem tem pouco, às vezes quer ser melhor. Às vezes tem pessoa que tem pouquinha coisa. Você já nota naquela pessoa, se ela tiver um pouquinho mais, sai de perto. Deus, Ele é tão bom, que Ele tem tanto poder para nos dar tudo o que nós pedirmos a Ele. Eu gosto muito de falar isso daqui, porque tem pessoa que às vezes diz assim: por que Deus não dá? Vamos ser sinceros, nós não estamos merecendo naquele momento. Nós temos que fazer por merecer. E aí não é dos muitos votos, das muitas ofertas, do tanto que eu faço, do tanto que eu aconteço, não. É você aplicar o seu coração a entender o que Deus quer com você. Tem muitas pessoas, e hoje eu falei sobre isso no rádio, que estão buscando na igreja coisas. Porque tem muitas pessoas que elas valorizam coisas, mas não valorizam pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, havia uma discussão no meio do caminho: quem é o maior daqui? Entre eles ali, eles tiraram Jesus de lá. Quem será que está agradando mais a Deus? Quem será que se Jesus fosse escolher alguém agora aqui, quem será que ele escolheu? Eu? Você? Pedro? Tiago? João? Quem será o preferidinho, o queridinho? Quem será o melhor? Quantas vezes na empresa, no trabalho, tem pessoa querendo ser maior, e quando vê acaba até sem um emprego. Aí, para ser o maior, oprime um funcionário, oprime um colega de trabalho. Para ser maior, quantos empresários que faliram porque não souberam gerir o seu grupo, não souberam gerir os seus funcionários. As mercadorias são importantes, mas as pessoas são muito maiores.
o bem-estar de uma pessoa vai fazer com que ela produza mais. Quantas pessoas que estão doentes e o problema não é aquele órgão que está doente, o problema é no mental, no psicológico. Eu não estou aqui para dar uma de psicólogo, quero só te dizer uma coisa: olha, 60% ou mais das enfermidades está no psicológico da pessoa. Sim, a pessoa tem que cuidar da saúde, a pessoa tem que vigiar com o que come, a pessoa tem que regrar o seu alimento, mas o emocional da pessoa faz ela muitas vezes cometer pecados. O emocional da pessoa faz muitas vezes ela comer exagero, começa a roer unha, começa a comer tanto chocolate, começa a comer tanta comida, não cuida mais do que come, come aceleradamente. Enquanto eles discutiam quem é o maior, quem é o melhor, Jesus curava. Mas olha bem, os doentes recebendo a cura, e Jesus detectou que no meio deles havia uma doença. Eles não estavam com lepra, eles não estavam com nenhuma enfermidade. Aparentemente, olhando para os discípulos, eles estavam muito bem, mas na verdade eles estavam doentes, eles estavam enfermos. A sensação deles era que eles eram grandes, e quem era o maior entre eles ali? Irmãos, para nós entendermos o que esse texto está dizendo, nós precisamos trazer para a gente. Será que em algum momento da nossa vida nós não estamos sendo muito grandes, muito estrelinhas, como tem uns por aí, né? Que até vão para as internet dizendo: eu sou estrela. Nós não somos nada. Quanto menor, será maior, e quanto maior, será menor. Quantas pessoas que muitas vezes batem no peito: eu dou uma grande oferta, eu faço o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa. O que você faz, faça você, não precisa ficar se mostrando. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. Aí Jesus, que é bom, Jesus que é maravilhoso, Jesus que é glorioso, ele vai se assentar com os discípulos. Jesus que é bom, ele vai tirar um pouco do seu tempo e vai sentar com cada um deles. Jesus vai conversar com eles. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o... Vamos ver se essa classe entendeu. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. Eu quero ser o primeiro. Na fila você vê a ansiedade das pessoas, a pressa das pessoas, sair correndo. Sai que eu quero chegar, eu estou atrasado. Está vendo? Os últimos. Aí corre, aí sai na frente da pessoa, corre. Escute, toda vez que você se apressa, ou você vai a um lugar sem a direção de Deus, apressadamente, você pode estar ferindo algo. Escute que eu vou falar isso para você. Tem coisas que Deus não vai permitir você ir, mas você vai ir de birrento. Tem coisas que Deus nos limita, para nós não avançar, porque Deus está dando livramento para nós. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, e Deus está dizendo: não, não, mas
mas eu quero, não, mas eu vou, não, mas eu tenho que ir, eu fui revelado. Mas quem disse que a revelação já era para o outro dia? Onde está a paciência? Onde está a tua espera em Deus? Onde está a tua confiança no Senhor? Onde está a prova da tua fé para com Deus? Aí vem o espírito de grandeza: eu mereço, eu paguei por isso. As pessoas decepcionadas com pastores e com igrejas: eu paguei por aquilo. Está enganado. Eu comprei a minha bênção. Eu comprei a minha cadeira cativa. Eu sou sócio. Você é sócio de um clube da igreja? Não. A igreja não tem sociedade. A igreja ela tem um dono só um dono. Só um dono. Só um dono. E não tem sociedade com ninguém. Por isso que ela não tem uma placa, ela não, é igreja, você é igreja, nós somos igreja. Você escolhe congregar na Deus de Amor, escolhe congregar numa Universal, numa Assembleia, você escolhe, mas a igreja, nós indivíduos somos igreja. Precisamos entender de uma vez por todas, nós somos igreja. E no meio da igreja vai ter alguns com sentimento de grandeza, mas isso não serve para a igreja. Para ser igreja, você tem que ser o menor, o mais humilde. Mas pastor, tem alguém que é mais humilde do que eu? Amém, mas tenta ser mais humilde que essa pessoa. Mas pastor, tem alguém que consegue se humilhar mais do que eu? Tente se humilhar o quanto essa pessoa. Se humilhar, meus irmãos, muitas vezes não é você não ter nada, você ser um pobre, miserável. Não é isso que Deus está falando. Você pode ter tudo que você tem na vida, mas quanto mais você tem, faça parecer que menos você tem. A grande mentira das redes sociais está aí, as pessoas ostentando, mostrando, e parece que você olha, é grande, é poderoso, não é o menor. As pessoas colocam tudo que vão fazer, tudo que vão comer, e a vida dessas pessoas está a ponto às vezes de explodir. A pessoa já não aguenta mais a pressão que é aquilo ali. Esse tempo atrás eu vi um desses influenciador digital muito conhecido. O rapaz teve que sumir, e ele apareceu num vídeo desesperado, apavorado, ameaçado de morte. As pessoas, uns queriam amar demais, outros odiavam demais. A cabeça dele já não sabia mais formular o que era certo, o que era errado. E ele e a esposa se esconderam, sumiram. Ele disse: um dia eu explico para vocês o que está acontecendo, mas hoje não tem condições, nós temos que desaparecer. Ricos, poderosos, subiram a um alto monte, a um alto pináculo, mostraram a sua fama, as suas riquezas, mas agora estão sob uma pressão muito grande. Aí eu olho pessoas que às vezes não têm fama, não têm nada, vivendo feliz. Nada contra a fama, porque também conheço alguns que entenderam como funciona. Nada contra a fama, nada contra ter dinheiro, de maneira nenhuma. É bênção, não pode ser maldição, tem que ser bênção. Quando a pessoa começa a ter muito, está na hora da pessoa entender que ela tem que abençoar, que ela tem que ajudar, que ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que esvaziar para encher de novo. Estão vendo um tempo onde as pessoas vão acumulando, e tem pessoa que está precisando. Aí você vê às vezes algumas pessoas que entenderam como funciona. Final de ano vai ter pessoa passando fome, mas vai ter pessoa fazendo caridade. Mas vai ter pessoa passando fome porque quem era para fazer caridade não faz.
As pessoas querem ser grandes, e para ser grandes não importa o que eu tenha que fazer, e Jesus está dizendo: eu vou te libertar disso. Jesus, ele fala conosco que ele não quer que nós sejamos os maiores, ele quer que nós sejamos os menores. Amém? Essa parte aqui é muito interessante, porque olha só, eu vou encerrar aqui, trazendo uma criança, trazendo o quê? O que Jesus trouxe? Não trouxe um sacerdote, não trouxe um juiz, não trouxe um profeta, não trouxe um magistrado, não trouxe um fariseu, um saduceu, alguém, não trouxe nada, trouxe uma criança. Pegou uma criança lá, tem uma criança aí, tem que estar bem aqui. Colocou a criança onde? No meio. Colocou uma criança no centro das atenções. Ele coloca uma criança no meio, para todo mundo ver. No meio, todo mundo vê quem está no meio. Cercaram, todo mundo olhando quem estava no meio. E tomando-a isso aqui é lindo. Jesus tomou a criança nos braços. Irmão, você não tem noção. As pessoas faziam de tudo para ao menos tocar na orla de Jesus. Você não tem noção. Jesus era concorrido. Jesus, aonde ele andava era multidão. Nem se compara com esses profetinhos que está surgindo aí, que lota o ginásio, estádio, com um monte de propaganda e coisa. Não, nem fazia propaganda, irmão. Fazer propaganda era boca a boca, não tinha divulgação naquela época. Imagina o poder disso. Não tinha divulgação naquela época, não tinha mídia, não tinha nada. E como mais de 20 mil pessoas se reuniam em volta de Jesus, para ao menos tentar olhar para esse homem, porque o olhar de Jesus curava. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue rastejou e tocou na orla, rastejando, chegou até ele e tocou. Pessoas importantes não tinham melhor ou prioridade naquela época, tanto que um dos homens importantes na história da mulher do fluxo é Jairo, os religiosos mais importantes da época, e Jesus não deu ficha 1 para ele, não deu prioridade para ele. Ele teve que se humilhar também. O grandão da sinagoga teve que se rebaixar diante de Jesus. Lembra de Nicodemos? Era um homem importante, mas teve que se tornar como uma criança. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: se você não nascer de novo, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. É uma tarefa difícil, irmão, se tornar criança. Uma tarefa dificílima você se tornar como uma criança, porque a gente quer ser adulto muito rápido. 15 anos por aí já quer ser homem. Hoje as crianças estão se tornando adultos com 12, com 11, com 10. Olha o perigo dessa geração está correndo. Eu sempre digo para os meus meninos: vai correr, vai brincar, vai curtir, aproveita. Chega uma certa idade que você se cansa muito. Então quem tem um espírito renovado, aproveita, usa de toda a saúde que tem, seja feliz, seja alegre, usa o melhor da infância, não tenha malícia, não tenha maldade, não tenha vaidade. A criança, você coloca uma roupa nela, aí às vezes meu filho, eu tenho que xingar ele. Nós estamos indo para o centro, menino, coloca uma camisa bonita, coloca o teu melhor calção, o teu melhor calça, coloca o teu melhor tênis, coloca aí. Ah, pai, isso aqui tá bom, poxa vida. Nós estamos indo para o centro, meu filho. É uma criança. É um adulto que está todo preocupado em se arrumar para os outros ver. A criança está nem aí. Quantas pessoas se arrumando para os outros ver, vivendo uma vida para os outros assistir.
Poucas pessoas entendem o prazer de comprar uma roupa que gostei, mas não está na moda. Estamos vivendo isso hoje. Quer comprar? Tem gente que tem um sonho de comprar um carro velho, mas só vai comprar o carro novo porque está na moda, todo mundo está comprando. Eu conheci um senhor certa feita que ele, um carro muito velho, não é um Fuca, irmão, é um outro carro mais antigo. Por que você não compra um carro novo? Você tem dinheiro? Eu não gosto, eu gosto desse. Eu gosto do meu carro velho, não tem ar condicionado, é na manivela, mas eu gosto desse carro. Está entendendo, crente? Você precisa gostar do que você está fazendo, mesmo que isso te torne pequeno diante dos homens, mesmo que alguém te rebaixe. Você gosta do local que você está trabalhando? Eu gosto, pastor, mas não ganho tanto. Mas gosta. Nem tudo é dinheiro nesta vida, nem tudo é poder monetário nesta vida. Tem gente com milhões e bilhões infeliz, não estão felizes, não estão alegres. Repito mais uma vez, o problema não é o dinheiro, é a maneira como as pessoas conduzem isso. Não se esvaziam, não ajudam quem precisa, fica acumulando. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, até para desapegar de algo tem sites hoje. Já não sei, olha, é raro você achar doações. A maioria das pessoas quer vender. É perigoso isso, irmãos. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Mas as pessoas ficam perguntando: onde está Jesus? Cadê Jesus? Não estou vendo, não vejo ele por aí. Quando a Bíblia diz quem recebeu uma criança, ela está falando você. Você entender que você é uma criança, você se tornar como uma criança. A malícia está tão grande hoje, a maldade, se eu pudesse eu matava. Criança não mata, criança não tem esse sentimento. Criança briga, daqui a pouquinho já estão juntos de novo. Hoje a pessoa mal dá uma discussão, já bota um ódio mortal por aquela pessoa, não suporta mais aquela pessoa, odeia aquela pessoa. Uma geração preconceituosa, uma geração má e adúltera, é o que a Bíblia diz. E isso vem de geração em geração, não é de hoje. Esse pecado, esse mal já está há muito tempo. Pessoas vaidosas, amantes de si mesmo, tudo porque não entenderam o que Jesus falou. Seja você mesmo, seja como uma criança. Lembra daquela criança, lembra quando você era uma criança, que até quando te batiam, até quando te machucavam, você continuava sendo aquela criança brincalhona, sorridente. Eu sei que tem crianças que tiveram talvez um passado conturbado, complicado, mas teve momentos que mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, essa criança brincou. Tem pessoas que não tiveram uma infância tão boa. A minha foi muito difícil, mas mesmo com tanta dificuldade nós sorria, nós se alegrava. Irmãos, eu não tinha 1% do que eu tenho hoje. Eu não tinha 1% do que eu tinha hoje, do que eu tenho hoje. Sinceramente, irmão, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão parecendo os israelitas, andando em círculo e reclamando de tudo. Tempo que a gente, para ter um carrinho, era uma briga, irmãos. Pai, nossa, e passava ano, entrava ano, não vinha o tal carrinho, até que um dia ele chegava, mas era raro quando chegava, e às vezes chegava de doação. Mas não, irmão, se não tinha carrinho, brincava com pedra.
Quem já fez isso? Você não tinha? Você teve que inventar um brinquedo. Alguém já fez isso? Uma irmã já teve que inventar uma boneca, inventar um urso, já que não tinha. Não começa. Meu Nilson, não começa, irmã Nilson. Começa, a gente começa a imaginar, eu começo a voltar lá, né? Aí já tinha aquele irmão aquele vizinho do lado de casa que trabalhava com madeira, ele já fazia um carrinho. Irmãos, pelo amor de Deus, o tempo da nossa infância nos ensinou, mas muitos desaprenderam. Teve gente que não tinha nenhuma mochila para ir no colégio, mas era feliz, irmão, saía brincando na rua, saía gritando na rua, era um escândalo na rua, era um griteiro na rua, irmão. As crianças brincavam de pega-pega, brincavam de esconde-esconde, e ainda existe algumas crianças assim, porque a infância está nos ensinando a não ser adultos, mas sermos crianças. Que perigo hoje, hein? Que perigo hoje, hein? Você para e pensa hoje. O que as nossas crianças estão sofrendo, né? Esses dias a gente ficou no sítio no final de semana inteiro. Eu tinha que estar de vez em quando procurando meus filhos, porque tinham açude e tudo. E eles estavam lá no meio do mato, não queriam sair do meio do mato. Meus filhos, pelo menos, respeito cada um, eles não têm celular ainda. O meu já está com 12 anos, olha a libertação, né? Vai pegar quando nós decidir que vai pegar, porque a coisa está difícil hoje. Nós temos que entender que nós temos que respeitar a infância deles, porque um dia, quando ele for grande, ele não vai se esquecer, e se ele se esquecer, um dia Deus vai refrescar a memória dele. Deus quer refrescar a memória de muitos de nós que estamos aqui hoje, para quando nós tivermos a oportunidade, nós não venhamos desperdiçar esta oportunidade. Quantas pessoas que entram numa empresa já querendo ser o dono da empresa. Um tempo atrás eu cheguei numa conclusão que eu precisava de um aumento no lugar que eu trabalhava. Eu trabalhava na época com móveis. E eu cheguei diante do dono da empresa, o seu Fábio. Eu disse: seu Fábio, tudo bem? Tudo bem? Eu quero um aumento. E já tinha entrado naquela sala ali, eu acho que uns 5 ou 6. Todo mundo queria um aumento. E um rapaz tinha recebido um aumento ali, mas ele mudou de função, então ele recebeu um aumento. Ele disse assim, e foi uma das maiores lições da minha vida. Eu muito novo, antes de me casar, isso por volta do ano 2007, 2008, ele disse assim: deixa eu te ensinar algo. Para uma pessoa receber um aumento na minha empresa, ela tem que fazer algo diferente, ela tem que ser diferente. Eu disse: hoje, meu Deus, quando? Aí eu entendi que o menino, que era um montador de móveis, virou marceneiro. Ele mudou a posição. A responsabilidade de só montar um móveis agora já era de só ir lá e montar um móveis pronto. Agora na vida dele mudou. Ele agora estava montando o móveis para o montador pegar ele pronto. Ele montava do zero. A responsabilidade mudou. O salário dele tinha que aumentar e aumentou. Eu disse: poxa, o que eu vou ter que fazer agora para ter um salário aumentado? Conclusão da história, eu fui embora mesmo, saí da empresa, não ia conseguir. Quero que você entenda algo, que na nossa vida nós temos que ter algo diferente dos demais. Faça algo para Deus que ninguém fez. Faça algo para Deus que ninguém está fazendo. O que isso tem a ver com criança? A criança tem essa capacidade. Nossa, que capacidade que tem uma criança. Eu
não sei o que acontece com a gente vai crescendo e a nossa capacidade vai morrendo, porque a gente vai adquirindo conhecimentos e mais conhecimentos que muitas vezes não são tão necessários assim, e a gente acha que são através dos nossos méritos que nós agora conquistamos isso, conquistamos aquilo, e não é. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, e a gente tenta trocar isso por sabedoria e conhecimento humano. O Senhor está dizendo para nós: estão vendo essa criança? Sim, estamos vendo essa criança. Sejam tal como esta criança, recebam esta criança, e vocês vão estar recebendo a mim na vida de vocês. E quando vocês, glória, e quando vocês receberem a mim, então vocês vão estar recebendo o meu Pai que me enviou. Alguém pode dizer: até ontem a mensagem que eu preguei, e depois eu fiquei pensando, será que o povo entendeu? Porque eu tenho uma preocupação, eu sou ministro, eu preciso que você entenda o que está sendo falado. Eu fico com aquela preocupação, porque às vezes tem pessoas que você ministra para a pessoa parece que não entende nada. Será que a mensagem não foi muito complexa, muito difícil, irmão? Olha essa mensagem, criança. Ser como uma criança. Parem de discutir, parem de brigar, sejam como uma criança. Sejam simples, não importa quem é o maior, não importa quem está ganhando muito ou quem está ganhando pouco, não importa se fulano é o dono ou se o fulano deixou de ser dono. Seja como uma criança, seja feliz, seja feliz. Seja feliz. Você precisa ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Talvez essa não seja a pergunta mais correta, mas quem já é feliz aqui? Vocês entenderam a diferença? Eu ouso dizer que muitos de vocês são felizes e não sabem. E eu encerro agora. Um certo fazendeiro, e essa é uma história muito famosa, se não me falha a memória, é Goiás, da Serra Goiânia. Esse senhor, ele tinha uma fazenda, muitas cabeças de gado, rico, riquíssimo. E esse senhor, ele tinha um empregado muito frustrado. E um dia esse senhor parou diante de toda a sua fazenda, seu palácio, aquela casa de campo dos sonhos, que a maioria tem. Uns é a casa de praia, outros é a casa do campo, outros é aquele AP maravilhoso. E as pessoas têm sonhos, quem não tem não vive. E ele parou diante daquele palácio, daquela casa de campo, meu Deus, que todo mundo quer ter, linda, cerquinha branquinha, inúmeros funcionários, trabalhadores trabalhando para ele já bem velho. E esse empregado parou ao lado dele, suado, ele limpinho, arrumadinho, barbinha branca bem feita. E esse empregado suado, cansado, parou ao lado dele e disse: queria ter a tua vida. Olha eu aqui, cansado, frustrado, a minha mulher reclamando, com 4 filhos, e muitas vezes a gente tem tão pouco dentro de casa, comemos às vezes mal. E ele deixou o homem falar, e o homem espraguejando e xingando, porque a minha vida é assim, eu queria ter a tua vida. Ele olhou, ele parou com a sabedoria de um ancião e disse: eu troco agora mesmo contigo de vida. Ele disse: mas como? Olha para minha vida. Você tem uma mulher, você tem filhos, você tem uma família, você tem pessoas que te amam, você ama pessoas.
olha para mim. O que é que eu tenho? Exatamente isso, houve silêncio. E a história termina em silêncio. Acabou a reclamação, acabou a murmuração. Irmão, esse homem tinha talvez metade da vida desse senhor. Ainda tinha muito tempo para ele conquistar tantas coisas, mas ele já tinha muita coisa. É nós que às vezes não entendemos que nós já temos, nós já somos felizes. Eu troco. Será que tem alguém aqui querendo trocar? Para viver, quem sabe, mais, eu não sei, aquele senhor talvez viveria ali mais uns 3 anos, se é o que ele viveu isso. Defasado, a saúde defasada, sem ninguém, os filhos abandonados, a esposa já tinha morrido. Será que vale a pena cambiar, trocar o que você já tem hoje por algo momentâneo e passageiro que vai acabar daqui a pouco? Vamos aprender com esta lição, vamos aprender com a palavra. Vamos ser felizes hoje. Vamos ser felizes agora. Vamos ser alegres hoje. Vamos ser alegres agora. Vamos. Amém? Diga graças a Deus.